Vamos mergulhar hoje em outro assunto sempre muito interessante, pertinente, como tudo que nos leva para o controle, o domínio pessoal. E hoje falaremos sobre autocontrole, gestão de si mesmo, sempre com o nosso objetivo de ter uma vida plena. Olá amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou escritora, assistente social e administradora hospitalar. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. Autoliderança é ter o comando geral da sua vida. E autocontrole é aquela capacidade que nós temos em estar fazendo a gestão de nós mesmos, estarmos controlando os nossos impulsos, estarmos nos administrando por inteiro, controlando e equilibrando as nossas emoções. E várias ciências já determinaram que a vida é feita por escolhas. E nós vamos então agora começar a nossa reflexão. Quem é que está escolhendo a sua vida? Será que é você? Ou será que são outras pessoas? Pensa bem e reflita. E nós vamos fazer uma analogia com relação às escolhas em nossas vidas. E a analogia que nós vamos fazer é com relação ao controle remoto, né? Digamos que nós estamos em 5 pessoas numa sala assistindo televisão. E quem tem o controle remoto nas mãos é a pessoa que vai estar determinando qual será o volume, né? Qual será a altura do som, se ela vai escolher se será a TV por cabo, se vai ser a TV aberta, se vai assistir um filme ou se vai colocar no jornal. Ela vai definindo as escolhas, porque afinal de contas ela está com o controle. As outras 4 pessoas que estão na mesma sala passam a ser simples espectadores. Às vezes podem até dar alguma sugestão, algum palpite, mas na realidade quem está com o controle na mão é quem vai determinar o que realmente todos nós vamos assistir. Então quem tem o controle decide. Quem não tem o controle, ela faz o que as outras pessoas decidiram. E com a nossa vida plena é exatamente. Se você tem o controle da sua vida, você consegue escolher o que você quer. Agora, quando você está sem o controle, é como se você estivesse sem o controle. Você simplesmente vai executar aquilo que as outras pessoas decidiram. Outras pessoas, emoções, mas não é você que está escolhendo a sua vida. Essa situação é sempre importante. Saber que controle sempre existe. O máximo que pode acontecer é não estar na tua mão. Porque o universo é tão dinâmico, ele é tão rápido, nós já estudamos sobre a autossugestão, sobre a força das influências, é um universo de coisas que pode estar controlando a sua vida. Só o que não existe de nenhuma forma é ninguém controlar. E isso não existe. Você pode estar sem prestar atenção no que está controlando a sua vida, no que está determinando ou quem está determinando o seu caminho, mas sempre existe alguém. O controle ele é fundamental para a condução da vida. Se você não está controlando, essa é a regra. Não quer dizer que não tem controle, quer dizer que o controle simplesmente não está com você, não está na sua mão e alguém está com ele. Agora, fica a dica. Se você não tem o controle da própria vida, também não pode ter o direito de reclamar. Afinal de contas, você não reclamou, você transferiu para que outra pessoa ou outra situação ou outra emoção conduzisse a sua vida. Chega onde chegar,
você não tem direito de reclamar. E nós vamos continuar com a analogia do controle. Porque quando eu tenho o controle da minha vida, eu posso decidir, eu posso escolher a paz ao invés da violência. Eu prefiro ficar com a paz do que ficar com agressões, com violências, com xingamento. Eu decido se vou reclamar ou se não vou reclamar e vou simplesmente partir para elogios. Eu também posso, quando tenho controle da minha própria vida, decidir e escolher ter um vocabulário elevado e não ter palavras que me diminuam. Eu tenho então o controle da minha vida, eu tenho o poder de escolher se vou ser amorosa, se vou ser dedicada, se vou ser e várias outras situações que eu vou escolhendo. Então, quem tem autocontrole da sua própria vida, ele consegue realmente atingir com muito mais rapidez a sua vida plena, porque ele tem o domínio de si próprio, ele consegue dominar e controlar os seus impulsos, ele tem realmente o equilíbrio das suas emoções. Agora, existe uma coisa interessante, às vezes, já aconteceu na sua casa, na sua televisão, vocês vão procurar aí onde é que está o controle. Alguém diz assim, perdi o controle. Muito bem. É onde entra o processo de autoliderança. A autoliderança faz com que você tenha uma relação tão próxima com o seu autocontrole que você não venha mais a perder. Porque a vida vai constantemente nos desafiar. Cada hora é uma coisa. E a vida é tão dinâmica e tão inteligente que quando nós ficamos bom numa coisa, ela tira o nosso controle usando outra. Ela vai fazendo com que a gente se desenvolva em vários campos. Então o autocontrole é uma aquisição que quem dá é a autoliderança. Quando eu decido, vou ser dono da minha própria vida, vou ser gestor da minha vida, das minhas emoções, vou ter domínio pessoal. A autoliderança dá uma lista, um dos primeiros itens é, tenha então o autocontrole. É um elemento fundamental para quem quer ter a posse, o domínio do próprio destino, das próprias emoções e, acima de tudo, ter um foco claro em direção à vida plena. E nós vamos estar agora refletindo sobre as evidências da falta do autocontrole. E o primeiro caso que nós vamos estar narrando é com relação ao trânsito. Porque quando você não tem autocontrole, você pode ficar à mercê daquela pessoa, daquele motorista que te pressionou, te colocou num aperto no trânsito, buzinou para você, até utilizou-se de xingamentos. E daí você vai verificar se você vai ficar para baixo, se você vai ficar desanimado, se você vai ficar aborrecido por conta daquele motorista naquela situação. Se o motorista que xingou, que te apertou, que fez coisas que realmente não eram condizentes com a educação propriamente dita, se ele mexeu com você, se te deixou para baixo, é porque ele, além de estar controlando a situação, também está controlando você. E aí nós percebemos um outro elemento fundamental onde não ter o controle faz toda a diferença. É importante lembrar que o autocontrole, ele não vai ser conseguido, não se desenvolve nos grandes acontecimentos da vida. Os exemplos que nós estamos dando são cotidianos porque é cotidianamente. É no dia a dia, nos acontecimentos simples, corriqueiros, que se constrói, que se define, que se adquire o autocontrole. E um exemplo muito comum para que a gente possa medir o nosso maior ou menor controle é quando você está andando pela rua, ou de carro, ou a pé, cruza com alguém que você conhece, que é seu amigo, já estiveram junto várias vezes, você cumprimenta a pessoa e a pessoa te ignora, finge que nem viu, olha para sua cara, seus olhos
Um entra no olhar um do outro e mesmo assim você cumprimenta e ela fica quieta, passa sem nenhuma emoção, sem nenhuma reação. Naquele exato momento, por não ter o controle, o que acontece conosco? Ficamos irritados, sentimos a temperatura do corpo subir, começamos já a fazer os julgamentos de que aquela pessoa não é digna da nossa amizade, não é digna da nossa ajuda, mas deixa ela, o tempo vai passar, ela vai vir atrás de mim um dia e percebemos o que com tudo isso? Que ela, aquela outra pessoa, sem fazer nada, controlou a sua vida. Controlou suas emoções, controlou seu pensamento, controlou o seu humor, controlou absolutamente tudo de você por uma coisa absolutamente simples. Claro que a culpa disso tudo não é dela. A culpa disso tudo é a minha, a sua falta de controle. Exatamente. E nós vamos agora então para o terceiro exemplo de uma evidência de falta de autocontrole em todos nós, quando somos criticados. Mesmo que muitas pessoas falem assim, mas é uma crítica construtiva, é uma crítica para o seu bem. Porém, naturalmente somos aversivos às críticas. Dificilmente teremos alguém que recebe críticas numa boa, que acha que críticas realmente está a contento, que é bom ser criticado. Na realidade, é bom quando nós temos um feedback diferente de crítica. Simplesmente a pessoa está nos orientando onde é que nós podemos ser melhores. É diferente de crítica, tá? É uma resposta que nós precisamos nos melhorar e nos desenvolver. Quando nós pedimos, quando nós solicitamos essa orientação. Então, críticas não são boas. Porém, elas acontecem. E quando nós não temos o controle, nós não temos o autocontrole da nossa vida, além de nós sermos criticados, nós nos deixamos ficar abatidos, desconsolados, perdemos a vontade de continuar. Digamos assim, você está fazendo um curso ou você está fazendo um trabalho diferente e você foi criticado, você fica aborrecido a ponto de querer desistir. Então, isso demonstra que nós não temos autocontrole. Porque quando nós temos autocontrole, a crítica nós vamos estar enxergando como um feedback, como uma orientação que vai nos fazer crescer e nos desenvolver. Porque a crítica, quando ela é destrutiva, quando ela tem um objetivo de negação, ela quer realmente te deixar para baixo. Você percebe, se você for um autolíder, se você tiver autocontrole, você vai perceber que a intenção de quem te criticou não era para o seu bem. E daí, com relação a isso e com relação a essa crítica, você deixa de lado. Mas se a crítica for realmente para o seu desenvolvimento, você vai abraçá-la e vai se desenvolver com autocontrole. Mas existe algo muito particular que aponta para uma falta de controle muito grande, que é numa situação muito cotidiana. É o seguinte: falaram mal de você. Só que você, por enquanto, não sabe. E já que você não sabe que falaram mal de você, você fica absolutamente tranquilo. Trata a pessoa que falou mal da mesma forma, é teu amigo. Então você não acha ruim, afinal de contas ele falou mal de você e você não sabe. Só que passou um tempo, passou, sei lá, um mês. E depois de um mês, faz 30 dias que ele falou mal de você. Você não tem nada, tá bem, tá tranquilo, tá normal. Mas agora eu vou te contar. Eu vou chamar você, vem cá um pouquinho. Você mesmo que está assistindo o vídeo, vem cá. Mês passado, fulano de tal falou mal de você. Falou que você é isso. E agora que eu te contei o que acontece, você começa a se sentir mal.
Você já quer revidar, você já fica chateado, já começa o julgamento dizendo assim, mas como ele pôde fazer isso comigo, como ele pôde falar isso de mim, como ele pode pensar isso de mim? E aquela avalanche de questões vem. Muito bem, a reflexão a ser feita é o seguinte, o que é que te deixou mal? Foi o fato dele ter falado mal de você? Não, isso não foi, porque ele falou faz 30 dias, você não ficou chateado, não sentiu nada, foi agora que eu te contei que você ficou mal. Conclusão, o que nos faz mal não é o que os outros falaram de nós, mas a nossa falta de controle para lidar com a opinião dos outros, que passa a ser mais importante do que a nossa. A gente não admite que as pessoas pensem algo que não seja o que a gente pensa a nosso próprio respeito. Não damos para as pessoas o direito de pensarem algo de nós que a gente pode ser verdade, pode ser mentira, mas é a visão delas. Então isso aponta uma falta de controle da nossa parte quando a visão alheia, a opinião alheia consegue nos desestruturar. É claro que nós podemos limitar e dizer, fulano está falando de mim, mas ele não sabe do que ele está falando, o que ele fala é verdade ou não é verdade, a reação tanto faz. Que nós não poderíamos ter a nossa estrutura emocional abalada simplesmente porque ele tem uma opinião que não nos agrada. E nós vamos agora refletir sobre os benefícios de ter autocontrole. O quanto que nos é bom ter autocontrole em nossas vidas. Além de estarmos mais próximos dos nossos grandes objetivos, daquilo que nós sonhamos, de atingir a nossa vida plena, ela também nos traz coisas boas para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E o primeiro benefício que nós vamos estar falando para vocês, dividindo com vocês, é que quem tem autocontrole se mantém em paz, mesmo diante de situações difíceis, de situações desafiadoras, de situações que poderiam ter outros resultados. Mas como você tem autocontrole, você consegue manter a sua paz. Existe um segundo benefício, que é o fato de você não se perder em meio às fortes emoções. A vida, pelos desafios naturais que nós já tratamos outras vezes, sempre nos coloca em situações complexas. E diante disso, fortes emoções aparecem. Fortes emoções positivas ou negativas, sejam estados depressivos, seja em êxtase, seja ficando profundamente tristes ou felizes demais. E nessa variação de sintonia, somente quem tem autocontrole consegue não se perder, porque são nesses extremos, muito tristes ou muito alegres, que nós assumimos compromissos que não queremos, fazemos coisas que nos arrependemos e falamos coisas que na verdade não pensamos. Sem autocontrole, as fortes emoções nos roubam de nós próprios. E o terceiro benefício que nós vamos estar relatando de quem tem autocontrole é que nunca perde o foco dos seus objetivos. A partir do momento que ele planeja, que ele elabora o seu grande objetivo de vida, ele tendo autocontrole, ele não perde o foco. Por quê? Porque ele sabe o caminho e como chegar e como atingir aquele objetivo planejado e desejado. E aí nós temos ainda um quarto elemento, ou quarto benefício em ter autocontrole. E esse é muito legal, que é você ter mais saúde. Alguém diz, mas o que autocontrole tem a ver com saúde? E a resposta é simples. Com o autocontrole, você consegue evitar as fortes emoções, ira, raiva, cólera, que são nocivas para a saúde. Toda pessoa que tem um autocontrole estruturado, tem controle de si mesmo, ela consegue ver que algumas situações vão jogá-la nos abismos dessas fortes emoções negativas e se mantém distantes antes que aconteça. Portanto, ter autocontrole nos propicia ficar longe dessas emoções que nos fazem mal e, em virtude, nós temos mais saúde, seja saúde física, mental, espiritual, a saúde integral de maneira toda.
E o quinto benefício do autocontrole é a nossa independência de pensar. Quando eu tenho liberdade no meu pensamento, eu consigo não me permitir influenciar pelas demais pessoas ou por outros pensamentos que são negativos ou nocivos para a minha vida. Então, a liberdade de pensar de quem tem autocontrole faz com que ele, além de escolher no que pensar, o que pensar é não se deixar influenciar, não se deixar levar pelo pensamento dos outros ou por pensamentos destrutivos ou negativos. Benefício número 6, não. É isso mesmo. O benefício número 6 é que quem tem autocontrole tem a capacidade de dizer não para aquilo que não quer, para aquilo que não gosta, para aquilo que não deseja assumir. Porque esse é um grande elemento que nos traz inúmeros prejuízos. Muitas vezes, por não saber dizer não, nós acabamos indo por caminhos que não desejamos, que não gostamos, compromissos que não queremos dar continuidade e é fonte de muitos problemas, de muitos constrangimentos. Mas quem tem controle de si mesmo sabe do seu valor e por causa disso diz sim para aquilo que é sim e não para aquilo que é não. Quando não temos coragem ou capacidade, isso aponta para algo a ser consertado, ajustado. Mas esse é um grande benefício do autocontrole, ter a capacidade de dizer não quando se quer dizer não. E mais um benefício de quem tem autocontrole é permanecer honesto. É não se deixar iludir pelas facilidades, é não se deixar levar pelas coisas que brilham aos olhos, pelas situações, pelos objetos, pelos projetos que realmente trazem na facilidade toda a desonestidade. E na atual conjuntura em que vivemos, onde nós vemos nos noticiários de toda a ordem, em todos os lugares, a desonestidade presente, nos leva a acreditar que os autores de todas essas situações, com certeza, não tiveram autocontrole para escolherem que ser honestos é a melhor opção. E o oitavo e último benefício dessa primeira análise é algo muito significativo que, não diferente dos demais, é cotidiano. Quem tem autocontrole consegue pensar, decidir com a razão e não com a emoção. Alguém poderia dizer, mas alguém decide com a emoção? A maior parte das vezes. É por essa razão que a gente compra um sapato que não precisa, que a gente compra um perfume que já tem outro até igual. É porque é a emoção que está tomando. Porque quando a razão está na frente, que ela diz, esse eu já tenho, disse eu não preciso. E esse outro em casa está até sobrando. Mas quando a emoção que escolhe, ela avalia o quê? Desejo. Então, muitas e muitas oportunidades, as nossas decisões, e muitas vezes importantes decisões, não são tomadas pela razão, que é a dona, é quem tem que decidir. É tomada pela emoção. E para que isso não aconteça, só tem uma maneira, é termos totalmente o autocontrole da nossa vida. E nós vamos agora pautar em como adquirir autocontrole. Porque alguns de vocês podem estar imaginando assim, poxa, eles estão falando tanto de autocontrole para cá, autocontrole para lá, que autocontrole domina os nossos impulsos, que autocontrole promove a gestão de nós mesmos, mas como que eu adquiro o autocontrole? Que na realidade, quando você tem autocontrole, você está muito próximo da autoliderança e com isso ganho, com esta preciosidade no seu patrimônio moral, você está bem próximo de ter a sua vida plena. E aí nós vamos listar alguns itens, exatamente 7.
para que você entenda. E o primeiro deles é buscar constantemente autoconhecimento, saber quem é você, exatamente quem é você. E sempre que eu falo de autoconhecimento, eu faço uma observação, que algumas pessoas podem achar assim. Autoconhecimento, não, eu já fiz tudo, eu parei para pensar na minha vida. Não, esquece. Não é um ato, não é um fato. Autoconhecimento é uma maneira de viver, onde você vai vivendo e se analisando, porque você não vai controlar nunca o que não conhece. Quando você vai tirar carteira de habilitação, o que você faz? Aprende a usar o carro. Depois que você aprendeu, você sabe o que é acelerador, o que é breque, o que é embreagem, o que é retrovisor, o que é... Depois que você aprendeu tudo, você já pode controlar o carro. Enquanto não conhece, não tem como controlar. Então, o primeiro elemento para ter autocontrole é fazer sempre, constantemente, a nossa lição de autoconhecimento. E o nosso segundo item de como adquirir autocontrole é ter um corpo saudável. É nós termos o cuidado com o nosso corpo. É estarmos sempre atentos com relação à nossa alimentação, com relação às nossas atividades físicas e com relação também até com o nosso pensamento. Porque um corpo desajustado, ele não consegue autocontrole. Digamos que uma pessoa muito obesa, ela não consegue realmente ter o mesmo dinamismo que ela poderia ter se ela não estivesse nessa situação para controlar a vida dela de acordo com o que ela deseja. Então, manter corpo saudável é uma das etapas de adquirir autocontrole. E existe mais um outro, que na verdade nós já até tratamos algumas oportunidades. Se for procurar no nosso canal do YouTube, vai ter aula particular a respeito disso, que é a autoestima. Porque a autoestima ela tem dois pilares, né? A confiar em si mesmo, que é a questão da capacidade e da competência. E para que você tenha autocontrole, você tem que confiar em você. Senão você não tem a decisão. Não, eu posso decidir por mim. Se eu acertar, o mérito é meu. E se eu errar, eu assumo a consequência. E tudo isso quem permite é a nossa autoestima. É eu gostar de mim. É eu dar valor para mim. Reconhecer as minhas potencialidades. E reconhecer até em mim o que não é bom. Mais consciente de que eu posso mudar, de que eu posso melhorar. Ninguém é absolutamente perfeito que não tenha nada a melhorar. Sempre temos. E a autoestima ensina que aquilo que em mim ou em você falta melhorar não nos deprecia em nada, não tira o nosso valor em nada, é só uma lição que falta aprender, mas nós vamos aprender. Outro item de como adquirir autocontrole é cuidar da nossa sanidade mental, é cuidar da nossa saúde mental. Na realidade, é nós estarmos sempre observando que o nosso mundo mental é construído com os nossos pensamentos. Então vamos primeiramente estar analisando como é que nós estamos pensando. Se nós estamos com pensamentos bons, com pensamentos positivos, com pensamentos adequados que vão me ajudar a adquirir o autocontrole. E quando eu me vejo com pensamentos bons, pensamentos positivos, e eu preciso também sair dessa agitação da nossa vida. A nossa vida cotidiana é uma agitação sem fim, é um estresse sobre outro estresse. Então nós precisamos buscar algumas alternativas que venham ao nosso benefício para que a gente consiga realmente tranquilizar a nossa mente, fazer com que a nossa mente, a nossa respiração entrem em sintonia e que a gente consiga essa saúde mental. E nós podemos lançar mão de meditações, de yoga, de tai chi e outras técnicas que têm em abundância para que nós possamos lançar mão para que a nossa saúde mental seja preservada. Mas você que está buscando ter autocontrole, anota aí o quinto item que vai te ajudar nessa busca, que é uma ligação com a espiritualidade.
Observem bem que eu não disse ligação com religião, porque não se trata de nenhuma religião específica, aquela que você preferir, aquela que você quiser. Mas o que é fundamental é ter uma ligação com a espiritualidade. Por quê? Mesmo a pessoa com maior absoluto autocontrole, ela sabe que a vida sempre tira alguma coisa do controle. E aquilo que lhe escapa, ela permanece tranquila porque ela acredita que uma força maior, uma força superior, independente do nome que você dê, vai estar ali para apoiar, para suprir aquilo que você não consegue fazer, para suprir a sua falta, para garantir que as coisas fiquem bem. Então, a crença, nutrir uma crença, uma ligação com a espiritualidade, nos auxilia, nos favorece a ter autocontrole. É sempre muito importante fazer isso, independente da religião, do vínculo que você tenha. Só o que não pode, aquelas questões onde a gente tem uma religião, uma ligação com a espiritualidade de mentirinha. Né? Você tem o católico não praticante, o espírita que não vai no centro e o evangélico que também não aparece na igreja faz tempo. Todos eles falam que acreditam em Deus, mas nunca lê nada, não para a oração, não tem aí não funciona. Nós falamos de uma ligação real, independente da religião. Autocontrole para nós aqui pede uma ligação forte, cultivada com carinho com a espiritualidade. Agora, o item 6 de como adquirir o autocontrole é a convivência. Nós devemos conviver com todas as pessoas. Logicamente que temos que ter alguns alicerces importantíssimos nessas convivências, que o principal deles é o respeito e a educação. Isso é imprescindível. Devemos conviver com todas as pessoas. Porém, trazermos para próximos de nós aquelas pessoas que pensam da mesma forma, que têm os mesmos valores, que possuem os mesmos gostos, que têm praticamente as mesmas vontades, os mesmos desejos. Então você vai refinando nessas suas inúmeras convivências as pessoas que mais se assemelham com você. Porque quando você convive com essas pessoas, vai ter menos atritos, vai ter menos complicações, porque você está realmente junto de pessoas que pensam da mesma forma, agem da mesma forma, porque têm os mesmos valores, então fica tudo mais fácil. É como aquele ditado, né? Dize-me com quem andas, que eu te direi quem você é. Então, realmente, nós precisamos ir selecionando as pessoas que nós queremos ter em nossa convivência. Conviva com todos, mas selecione aqueles que são mais próximos, mas que tenham os mesmos valores e as mesmas vontades e desejos que você. E por fim, sétimo e último item aos que desejam construir ou conquistar um autocontrole é a autoavaliação constante. É ter como uma mania particular, ou um processo educativo, ou até que você pegue gosto em fazer isso. É não permitir que termine um dia e comece outro, sem que você nesse intervalo pense: que fiz? Como agi? Ofendi alguém? Agredi, perdi o controle, me mantive em paz, cumpri tudo, respeitei o tempo, consegui dividir as tarefas, fui dono da minha própria vida. Isso é fundamental. É na autoavaliação que nós vamos entender que ponto da minha vida está com controle ou sem controle, para que possamos então controlar. É fazendo uma avaliação dessa forma que nós vamos conseguir saber com precisão quais áreas da minha vida já estão ajustadas, precisando apenas da manutenção, e quais áreas da minha vida pede uma intensa observação. É desta forma que nós vamos tendo pouco a pouco o controle integral de nós próprios. E nós vamos agora então refletir sobre autocontrole e vida plena, que esse é o nosso grande objetivo. Então, primeiramente nós vamos estar analisando que tudo que você não controla, controla você. Ou é alguém que te controla, ou é uma emoção que te controla, ou é uma situação que te controla.
Porque você não tem controle sobre aquilo, sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Então, tudo que você não controla vai te controlar. Por exemplo, você não controla a bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica te controla. Você não consegue controlar a comida. Então, a comida te controla. Você não controla a violência. Então, a violência te controla e você é uma pessoa violenta. Você não controla vícios, né? O de fumar, o de beber, o de utilizar medicamentos em excesso. Então, esses vícios é que controlam a sua vida. Você tem o vício também de mentir e você não consegue se controlar quanto às mentiras. A mentira, que é um vício danoso, uma erva daninha na vida de muita gente, controla você. É a mesma coisa como quando a gente pensa, por exemplo, num bebezinho. Um bebezinho de 1 mês. Um bebezinho de 1 mês não controla absolutamente nada. O que ele faz? Ele só é guiado pelos instintos. Então ele chora a hora que ele quer dormir, a hora que ele quer comer, a hora que ele quer que limpem-no porque ele está incomodado, porque ele está com xixi, com cocô. Então o bebê é administrado pelo instinto. E nós, quando não temos autocontrole, nós somos administrados, nós somos controlados por aquilo que nós não conseguimos controlar. E quando a gente não tem autocontrole, o que a gente começa a fazer? A procurar culpados. Nós procuramos culpados na nossa vida. Por exemplo, eu não tenho controle na comida. Eu como em exagero, eu como em excesso. Mas sabe quem que é o culpado de eu comer em excesso, comer em exagero? É a minha cozinheira. Ela cozinha bem demais. Então você começa a achar culpados em algo até que não tem nem cabimento, não é nem racional, mas você acha culpados. Então, quem tem autocontrole, ele consegue controlar, ele consegue dominar as suas ações, ele consegue dominar os seus pensamentos, a escolher os seus projetos pessoais, a escolher como é que ele vai se comportar diante da vida, porque ele quer encontrar a vida plena. E quanto maior for o seu autocontrole, maior será a sua felicidade. Tenha certeza que maior autocontrole, mais feliz você é, mais próximo da vida plena você estará. E quando nós falamos em autocontrole, percebemos algo interessante. Que muitas pessoas estudaram muito, fizeram muitos cursos, um monte de coisa. E você muitas vezes está me ouvindo e fala assim, não, mas eu já fiz curso disso. Muito bem. Existem muitas pessoas que estão carregadas de instrução e que se não tiver autocontrole, nunca vão colocar nada em prática. Vão parecer uma biblioteca, carregada de livros, mas sem ação. Então a mesma coisa acontece conosco. É somente o autocontrole que vai fazer com que tudo aquilo que nós nos dedicamos, tudo que nós aprendemos, ganhe vida. E vida na nossa própria vida. E aqui nós estamos concluindo o nosso estudo do autocontrole. Gestão de si mesmo para conquistar uma vida plena. E nós esperamos que essas informações sejam importantes para continuarmos a nossa proposta de encontrar a posse de nós mesmos. E nosso próximo encontro, ele terá um tema também interessante: distração. Como o grande ladrão do objetivo de uma vida plena. Como é que a distração consegue nos levar longe daquilo que nós estamos tanto querendo alcançar?
E se você achou este conteúdo interessante, acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. Foi um prazer enorme dividirmos esses momentos de reflexão. Um grande abraço e fica aqui a nossa gratidão pela sua atenção. Forte abraço e até breve.